Nesse misterioso país, cada época tem seus monstros e assombrações, mas o medo é imortal. Medo Imortal é um podcast sobre contos clássicos da literatura brasileira de terror. A Alma das Flores, de Júlia Lopes de Almeida, 1903. A Lúcio de Mendonça. Em ótima ocasião vieste, Adolfo, exclamou Salles, vendo-me ao portão de seu jardim. Tenho agora uma esplêndida coleção de rosas. Entra. De fato, as roseiras estavam com uma deliciosa carga de flores. Umas brancas como a neve, outras amarelas, outras rosadas, outras cor de sangue, rajadas, lisas, crespas, folhudas, simples, de todos os tamanhos, de todas as cores e de todos os feitios, elas bailavam a doce viração da manhã, sacudindo, entre a folhagem escura, as cristalinas gotinhas d'água com que, ou o regador do jardineiro, ou o orvalho da noite, as tinha pulverizado. Encantador, realmente! Disse eu sentando-me num banco, enquanto Salles ia e vinha, explicando a origem desta rosa, a história complicada daquela outra, o romance de amor ligado a uma assim e assim, o trabalho que tal floricultor tivera para conseguir uma rosa tão perfeita como era que eu via junto a mim, na haste curva de uma roseira sem espinhos. O Salles dizia de cor tudo aquilo, mais de 400 nomes, um catálogo vivo, que ele desfiava muito ufano. No rio já há gosto, repetia ele de vez em quando, impando de orgulho em frente às suas formosíssimas flores. Eu ouvia-o, sentindo bem ali, embebido naquele doce aroma e com tal espetáculo diante dos olhos. De repente, enquanto Salles externava os seus conhecimentos de jardineiro apaixonado, eu vi, em um extenso gramado verde, aveludado, que havia junto ao lago, aparecerem, como por encanto, umas 20 raparigas formosíssimas, pés descalços, túnicas rosadas, mal seguras nos ombros, erguidas de um lado, deixando ver a perna torneada e roliça, cabelos negros suspensos na nuca por travessas de ouro, olhos negros também, cheios de alegria e de malícia, dentes brancos, resplandecentes, sorriso aberto, faces frescas como a aurora. Elas dançavam em rodas, mãos dadas, beijando-se, aparecendo, ora aqui, ora ali, sempre alegres e saltitantes. O Salles continuava a descrever a astúcia de um tal floricultor inglês que roubara a um belga um importante segredo da esquisita formação de uma nova rosa. Biltre, chamava ele, vermelho de cólera. Nesse momento, uma das raparigas, destacando-se do grupo, correu para mim e deu-me ingenuamente um beijo no pescoço. Voltei-me rápido e vi que me roçava no ombro a tal rosa muito perfeita, inclinada da haste de uma roseira sem espinhos. O Salles convidou-me para o almoço. Eu segui-o, julgando que aquela esplêndida visão me havia de acompanhar. Mas na sala, em frente às costeletas de carneiro e dos bifes, nada mais vi. Passou-se algum tempo. Um dia o Salles, entrando pelo escritório, exclamou: Homem, consegui ter aqui, no Rio, cravos tão belos como os de São Paulo. Se quiseres vê-los, vai amanhã cedo ao meu jardim. Fui, sentei-me no mesmo banco. O Salles começou a fazer a história dos cravos. Falou-me de um amigo seu da província, que chegara a obter 100 e tantas qualidades deles. Narrou a propósito uma viagem e meia dúzia de anedotas. Eu escutava-o, procurando no extenso gramado as 20 raparigas da Manhã das Rosas, mas não as encontrava. Olhando sempre, principiei a divisar, ao longe, umas pontas de lanças douradas, uns capacetes de cintilações metálicas e uns penachos flutuantes, de cores vistosas. Era um exército de cavalaria que subia uma encosta? Eram uns comparsas de teatro ensaiando-se para o espetáculo? Eu ia definir a coisa, quando Salles disse: Vem cá! Vou mostrar-te uma parede da minha horta, que está aqui literalmente coberta de madressilva. Aquilo é uma flor vulgar, mas é bonita. Anda daí. Entramos na horta. Borboletinhas cor de palha voavam por sobre as couves. Havia um ar ingênuo em tudo aquilo. Chegando em frente ao tal muro, fiquei atônito. Como uma cascata de flores, amarelas, rosadas e brancas, os cachos da madressilva pendiam de entre a folhagem, zumbiam-lhe as vespas em torno e o Salles explicou: Essa trepadeira fornece muito mel às abelhas. Que cheiro agradável, hein? Já então, umas mãozinhas curtas e gordas afastavam a folhagem e eu vi a cara redonda e graciosa de uma moça surgir de trás da verdura, olhar para a direita e para a esquerda, estender o pescoço roliço, mostrar o busto coberto por uma camisa de linho e um colete de veludo negro de aldeã.
Logo depois veio de fora um camponês, vestuário galante, rapaz altivo e alegre, e ela, debruçando-se na folhagem, como quem se debruça à janela, sorriu, mostrando as covinhas das faces, e os seus lábios encontraram-se com os do Campônio num longo beijo de amor. As abelhas zumbiam, e a camponesa enfeitava de flores o chapéu de feltro cinzento do namorado. Que agora já não eram só eles. Em vários pontos do muro, camponeses e camponesas segredavam, abraçando-se. Uma delas chegou a ter a ousadia de saltar para fora, e mostrou assim as suas meias em riscas, e a saia vermelha barrada de preto. O noivo a parou nos braços, e lá se foram os dois, saltando por sobre as ervas e rindo às gargalhadas. O Salles convidou-me a ir ao pomar. Tenho lá uma magnólia esplêndida. Eu sou tão doido por flores que as planto em toda parte, dizia-me ele, dando-me o braço. O pomar era pequeno, mas tratado com muito capricho. Tinha de notável uma mangueira de enormes dimensões, e já não me lembro que variedade de frutas. A magnólia lá estava, com as suas grandes flores pálidas, emergindo da rama escura da árvore. Rodeando uma jaqueira vizinha, havia um banco de pau. Sentamo-nos um pouco. O Salles começou a ferir-lhe o tronco com o canivete. Estávamos silenciosos, e eu meditava na estranheza das minhas visões em casa do meu amigo, quando vi, positivamente vi, uma encantadora mulher, já na segunda mocidade, mas, apesar disso, linda, arrastando-se de joelhos, com os cabelos em desalinho, os olhos castanhos cheios de paixão, os lábios trêmulos, o vestido a envolvê-la numas rendas sombrias, pespontadas por uns pequenos raios de ouro, as mãos erguidas suplicemente. Transbordava de tal maneira a paixão do seu olhar, havia tal contenção de amor no seu peito, que me chegou a ser doloroso vê-la assim. Com quem falava? A quem dizia com tanta veemência o amo-te sagrado? Não sei. O peito arquejava-lhe, saltavam lágrimas grossas dos seus olhos, e espalhava-se-lhe pela fisionomia uma palidez de luar. Fiquei muito nervoso e despedi-me do Salles. Meses depois, tive de lá voltar, a instâncias dele, para ver uma pequena coleção de lírios. Estivemos perto do lago, vendo os lírios d'água, cor de marfim e aromáticos. A nosso lado havia 2 outros, cor de violeta e dos brancos, muito poéticos. O Salles nunca oferecia as flores do seu jardim, era zeloso em excesso, e pôs-se a contar-me a razão disso. Entretanto, eu vi através de umas névoas uns vultos indistintos, tocando em liras e em harpas de prata. Era um quadro vago, branco, nublado, aéreo. Saí e jurei nunca mais voltar à casa do meu amigo, para não correr o risco de ficar doido. Tive por esse tempo de mudar-me. Fui habitar o primeiro andar de uma casa de pensão. Pela janela de sacada do meu quarto, eu vi o quintal da minha senhoria, uma boa burguesa econômica, que em vez de jardim, tinha um coradouro para roupa lavada e, a um canto, um único canteiro para tomates e salsa. Havia, porém, na vizinhança, um quintalito de iguais dimensões, mas onde a dona, igualmente prática, mas de sentimentos mais tocados por uns laivos de poesia, plantara, além da grama para o coradouro e da salsa para a panela, um canteirinho de angélicas, que estavam então em flor. No verão, tive sempre por hábito ir fumar um cigarro à janela, antes de me deitar. Puxei a minha poltrona para a sacada, na primeira noite da estada na minha nova habitação, e pus-me a cogitar em um negócio sério, quando, de súbito, vi uma coluna singular, movediça, que se alava para o firmamento infinitamente azul e infinitamente calmo. A pouco e pouco, fui distinguindo formas humanas, figuras quase apagadas de mulheres, como se aquela coluna fosse a bíblica escada de Jacó, por onde as recatadas virgens iam subindo ao céu. À proporção que eu as fixava, ia as divisando melhor, até que as vi distintamente. Eram todas alvas, eram todas loiras, os cabelos flutuavam-lhes em grandes ondas flexíveis, levavam os braços erguidos, e nas pontas dos dedos das mãos, juntas acima da cabeça, uma pequena açucena, onde iria talvez a essência divina da maior dor da terra. Dos seus olhos azuis, úmidos de pranto, caiu o orvalho para as ervas. Elas subiam, sucediam-se, sempre formosas, sempre loiras, sempre erguerem acima da cabeça a pequena açucena cor de leite. Aquele quadro tinha uma magia estranha, de que eu não me podia desprender. Ficava horas inteiras a contemplá-lo, até que, cansado, adormecia. O criado fechava com estrondo a janela e eu ia tonto para a cama. Essa cena repetiu-se por umas 5 ou 6 noites.
Apesar do meu protesto, apresentei-me no fim de alguns dias em casa do Salles. Levando-me através do jardim, ele mostrou-me de passagem umas camélias brancas. Eu olhei detidamente para essas bonitas flores que me pareciam, na sua mudez, pequenas virgens mortas. Nada me feriu, nem abalou a imaginação. Bem, calculei eu, agora as minhas visões só vêm à noite. Mas exatamente nessa noite, debalde esperei a coluna humana que subia da terra a perder-se nas constelações da Via Láctea. Em vão olhei para o espaço vazio, azul, iluminado pela luz da lua. No céu acinzentado, luziam as estrelas como pequeninos pontos de ouro, mais nada. Por que não viriam? Onde estariam elas, as encantadoras filhas da noite? Cansado de procurá-las no espaço, debrucei-me da janela para procurá-las na terra. Tudo silencioso. Tudo como na véspera, unicamente, do canteiro do quintal vizinho, tinham desaparecido as angélicas brancas. Só então percebi que via o que os outros sentem. O aroma. Você está ouvindo Medo Imortal, literatura brasileira clássica de terror. Agora, uma conversa sobre o conto. Então agora nós ouvimos A Alma das Flores. Nós vamos discutir esse conto de Júlia Lopes de Almeida, uma escritora carioca, filha de portugueses, que na verdade nunca entrou na Academia Brasileira de Letras, né? Ela foi preterida porque a primeira manifestação ali só aceitava homens, né? Demorou alguns anos, algumas décadas até finalmente entrarem mulheres. E eu vou conversar sobre esse conto e sobre a autora, Júlia Lopes de Almeida, com uma pesquisadora que está fazendo o doutorado dela pela Universidade Federal de Santa Catarina, que é a Diedra Royce. Tudo bem, Diedra? Tudo bem. Bom dia, né? Ou boa tarde, boa noite. Você está falando do Rio do Sul, né? A gente não está na mesma sala nesse momento aqui. Estamos falando graças à tecnologia aqui. Saiba que nós estamos fazendo o programa no lugar mais gótico possível. Somos vizinhos do maior cemitério de Florianópolis. E vamos conversar sobre uma autora que é surpreendente, que quando o Medo Imortal foi lançado, surpreendeu muita gente, Júlia Lopes de Almeida, né? Os contos dela de Ânsia Eterna. O que a gente pode falar sobre A Alma das Flores e também conscientizar os ouvintes que não conhecem tanto a Júlia, que apesar de ser um conto muito leve, um conto muito sinestésico, a autora fez coisas muito mais góticas do que ele. Por exemplo, para ficar nesse tema floral, As Rosas, né? Por exemplo, um outro conto dela do mesmo livro, né? Que também está no Medo Imortal. Você poderia falar um pouco para a gente sobre isso? É engraçado, né? Porque quando a gente pensa em escritores do século XIX, graças a um apagamento gigante que a gente teve dentro da literatura brasileira, a gente não conhece, na verdade, coisas que elas escreveram. Então, a gente tende a pensar que são romances muito leves, até porque a própria crítica da época dizia que eram meras escrevinhadoras, que escreviam romances que eram superficiais. Só que não é nada disso, a gente sabe que tem várias autoras, algumas que ainda não foram resgatadas, né? Tem uma discussão na academia sobre esse termo resgate, mas vamos usar esse termo mesmo porque é o trabalho de pesquisadoras que foram em sebos, em lugares para achar livros dessas autoras que desapareceram, né, com o tempo. A própria Cassandra Rios, que eu pesquisei no mestrado. Então, a Júlia, ela é carioca, eu também sou, e olha que incrível, eu não conhecia ela e não sabia que ela existia antes de entrar na pós-graduação, né? Então, acredito que poucas pessoas conhecessem antes dela cair no vestibular, porque Os Porcos, né, foi um dos contos que fazia parte dos textos no vestibular da UFSC alguns anos atrás, e depois disso caíram outros contos. Então, aos poucos, ela vem sido lida e pesquisada, né? Mas ela tem o Ânsia Eterna, especificamente, que é esse livro de contos, porque ela tem romance realmente, e nesse romance ela sempre trabalha muito com a vida das mulheres no século XIX, mas sempre pegando de uma forma que a gente poderia chamar sutil, mas porque para ela poder ser publicada e não ser cancelada, se é que a gente pode falar nesse termo, né, na época, ela precisava fazer algumas concessões para a época, né, e para essa literatura canônica que sempre é muito
muito heterocentrada, muito androcêntrica, né? Centrada muito masculinista, eu diria. Então ela realmente tem, mas mesmo assim ela trabalha com personagens que sofrem os horrores de ser mulher dentro de uma sociedade patriarcal. Mesmo nos romances, ela coloca sempre isso. Isso é uma coisa que não existe um confronto direto, né? Mas acontece que sempre existe o horror de ser mulher em sua época. Então ela utiliza essa sutileza necessária, né, para dizer o que não pode ser dito, o que não deveria ser dito. Então, até a Zaide Musar fala que um dos motivos de algumas autoras utilizarem gótico aqui na literatura brasileira no século XIX é que seria muito problemático para mulheres da época abordarem assuntos que eram considerados escabrosos, né? Então elas optavam por um estilo que distanciava elas da temática escolhida, no caso, essa crítica ao patriarcado, à violência patriarcal, e que então não implicaria nenhum problema nas suas biografias nem nas suas vidas. Então, essa estratégia, né, de usar o gótico e aí não falar, não é realismo, né, eu estou trabalhando com horror e gótico, que é até uma estratégia que foi utilizada também no cinema norte-americano, estadunidense, na época do Código Reis, né? De também falar várias coisas dentro dos filmes de terror e depois dizer, não, mas isso não é só um filme de terror, isso não é realista, né? Então a Júlia Lopes fazia isso, fez isso. Nesses contos especificamente, acho que ela trabalha com muitos elementos do gótico feminino, se é que a gente pode, né, falar. Tem até uma pesquisadora, Ana Paula Araújo dos Santos, que a dissertação de mestrado dela é o gótico feminino na literatura brasileira, um estudo de ânsia eterna de Júlia Lopes de Almeida. E ela analisa isso. E na minha dissertação também tem um capítulo, né, sobre rastros do gótico na escrita de mulheres no Brasil, onde eu falo sobre a Júlia, mas também falo sobre outras escritoras, a gente tem Ana Luísa Azevedo Castro, que é a autora de Dona Narcisa de Vilar, ela é até catarinense, daqui de Santa Catarina. Tem a Emília Freitas, né, que é a rainha do Ignoto, e a Maria Firmina dos Reis com Úrsula. Então, todas essas escritoras trabalharam esses elementos do gótico para falar contra essa estrutura, né, patriarcal, racista, machista e classista da época. Mas a Júlia, ela faz isso muito bem. Você vê que mesmo no Alma das Flores, que parece ser tão leve, mas tem aquele momento do canivete, né, que ele enfia na árvore. Então, isso aí também já representa bastante essa violência, né? Já que no conto trabalha muito essa ligação entre as mulheres que ele vê com essas flores e árvores. E eu não sei nem até que ponto ela não trabalha essa coisa das flores de uma forma assim... Porque na época, todo livro de mulher tinha que ter um prólogo escrito por homens, por um escritor consagrado que tinha que ser um homem, para validar essa escrita e dizer, olha, essa autora aqui, entendeu? Só que quando eles iam escrever esses prólogos, eles sempre falavam que essa autora, uma flor, sempre falava que era uma flor e que ela era uma mulher de família, temente a Deus. Eles sempre tinham que colocar esses pontos e que na literatura escrita por homens isso nunca era nem falado nem colocado, né, nessas apresentações. Se isso perdura até hoje, de dar flores de presente para as mulheres no dia das mulheres, né? Imagina isso no século XIX, começo do século XX. E de falar sobre a beleza, né? Quando no caso você não é um concurso de beleza, é uma escritora, e aí falar sobre a beleza dela e não sobre a escrita, né? Então isso é perpetuado até hoje, então imagina no século XIX. Então não sei até que ponto não é uma ironia dela também. Pô, perfeito isso, perfeito. Não tinha pensado nisso, que perfeito. E a Júlia é uma pessoa que, primeira mulher do Brasil que conseguia se manter com a literatura, né? Até o marido dela, que entrou na Academia Brasileira de Letras, reconhecia de que, pô, quem devia estar aqui no meu lugar era ela, né? Sim, sim. E, na verdade, ela participou de todas as reuniões, né? Para a constituição da academia, e no fim, na hora de, né, dizer quem faria parte, ela foi excluída, e aí como, né, para dar, aí colocaram o marido... O Filinto de Almeida, que é um poeta português que absolutamente ninguém lembra hoje em dia, né?
Assim, acho que ele é bem mais desconhecido hoje do que ela, né? No Medo Imortal eu coloco uma entrevista que o João do Rio fez com ele e ele reconhece isso. Sim, Todo mundo sim, sabe que sim. quem devia estar na academia do meu lugar era a Júlia, né? Mas, assim, a figura da Júlia é essa maravilha, mas eu gostaria de lembrar que você, quando estava na UFSC, fez parte de um projeto de extensão que, vamos usar de novo essa palavra, resgatou várias autoras, dezenas de autoras do século XIX, com a estratégia de escrever perfis na Wikipédia, né? Eu poderia, então, Isso. usar, como eu usei o livro para destacar a Júlia Lopes de Almeida, agora eu poderia usar a Júlia Lopes de Almeida para destacar essas pessoas que você poderia nos dar algumas dicas de algumas autoras que quem gosta dos contos da Júlia poderia se interessar também, correr atrás. Na verdade, eu ainda faço parte, né? É um projeto de extensão que ele continua, começou no ano passado e ainda continua porque o objetivo desse projeto, ele é, na verdade, inspirado no trabalho que foi pioneira, né? A Zaide Musar, que também foi professora da UFSC, né? Falecida já, que ela criou uma coletânea de 3 livros chamada Escritoras do Século XIX e que ela reuniu, na verdade, várias pesquisadoras do Brasil inteiro. Cada pesquisadora, ela procurava em seu estado escritoras do século XIX que estavam, né, perdidas, assim, apagadas, né, invisibilizadas pelos compêndios e da literatura brasileira. Então, baseado nisso, agora o objetivo é fazer 50 verbetes na Wikipédia com algumas dessas escritoras. Porque dentro da Wikipédia, por incrível que pareça, é difícil você encontrar essas escritoras. Elas ainda estão muito subrepresentadas. Então, para preencher essas lacunas, né, esse projeto está tentando criar 50 verbetes. Só que a gente tem o problema de que para você colocar na Wikipédia, não sei se vocês sabem como funciona, né? As pessoas são inscritas, né, do grupo, criam o verbete e aí tentam publicar e passa por pessoas que vão lá avaliar se essa pessoa tem importância ou não. E muitas das escritoras que a gente tenta colocar, elas são indeferidas, então que eles consideram que não tem importância. Caramba! Então o verbete não entra. Então essa é a grande dificuldade, por incrível que pareça. Então, para que você possa validar essas escritoras, você tem que citar, às vezes, 3 fontes que sejam de trabalhos ou artigos ou que se encontre, porque mesmo notícias de jornal da época eles não consideram. Então, é bastante difícil, por incrível que pareça, você colocar 50, sendo que no livro, o livro tem mais de 3.000 páginas. Então, aí você calcula, não sei o número exato, quantas escritoras tem, e a gente ainda não colocou, depois de mais de um ano, não conseguiu colocar 50, porque muitas são rejeitadas, porque não são consideradas pela Wikipédia como importantes o suficiente para estarem na Wikipédia. Caramba, que situação! E é mais difícil colocar mulheres do que escritores homens. Então, assim, claro, ainda continuamos tendo essa pegada, né, com relação às escritoras mulheres. E eu também participo na UFSC de um grupo de pesquisa que é coordenado pela professora Rosana Cássia dos Santos, né, que é do PPG Elite, Programa de Pós-Graduação em Literatura, que é escritoras do passado. Então, todas as pesquisadoras que fazem parte, e temos alunas do mestrado, doutorado, elas pesquisam escritoras do século XIX ou início do século XX. Então, até agora, foi premiada a dissertação da Carolina, né, que é sobre a Ana Luísa Azevedo Castro, que é a autora catarinense, como eu já falei aqui antes. Então, para quem gosta de elementos do gótico, eu já falei os nomes, mas eu vou indicar de novo essas escritoras. Por favor. Porque todas elas trabalham, né? Então, a Ana Luísa Azevedo Castro são romances. Sim. É Dona Narcisa de Vilar. Que ela assinou como a Emília Freitas, indígena do Brasil, né? A indígena do Ipiranga. Do Ipiranga. A indígena do Ipiranga, isso. E é uma coisa interessante porque elas escreviam com pseudônimo para preservar o nome das suas famílias e seus nomes, porque ser escritora não era muito bem visto, né? Sim. Então é muito engraçado pensar que era mal visto ser escritora, porque isso era muito contrário à função e ao papel da mulher na época, que era cuidar da família, dos filhos, né? Então elas usavam pseudônimos. Uhum. A Maria Firmina dos Reis também usava uma maranhense, né, que escreveu Úrsula.
E a Cassandra Rios, que também usava que o nome dela não era esse, era Odete, ela também usava um pseudônimo para que não pudessem localizar quem ela era, enfim. Porque nos outros casos a gente não conseguia nem identificar o gênero da pessoa, né? Indígena No e caso, maranhense. ela colocou a indígena, né? Então Ela ela colocou a fez indígena. questão de Sim. marcar que era uma mulher escrevendo, que também é uma coisa bastante interessante, né? Porque ela poderia colocar só indígena e todo mundo ia pensar provavelmente que era um homem, né? Ainda mais, né, nessa tradição de romance indígena no Brasil, né? Não se imaginava uma mulher escrevendo, né? Sim, com certeza. Bom, mas se as irmãs Brontë na Inglaterra utilizaram pseudônimos masculinos para poder publicar, né? Porque se soubessem que eram mulheres, talvez nem lessem os originais, então a gente segue nessa tradição aí né? Isso é uma coisa tão recente que eu lembro que Jornada nas Estrelas, Star Trek, também tinha uma mulher que escrevia vários contos lá e ela adotava também o Michael como o nome dela para escrever os roteiros, né? Para os fãs não saberem que era uma mulher que estava escrevendo. Pois é, pois é. E aí, no caso, também eu escrevi o verbete da Luísa Leonardo, que agora a professora Rosana resgatou nos folhetins, né? Porque elas também publicavam muito nos jornais em formato de folhetim, algumas conseguiam publicar depois em formato de livro. O Dona Narcisa mesmo, da Ana Luísa, primeiro ele foi um folhetim. E aí fez muito sucesso, e aí virou um livro. Tinha também esse... É engraçado porque hoje a gente tem isso, alguns livros, né? Primeiro são publicados na internet, e aí fazendo sucesso com o público, aí as editoras publicam. Então, como se seguisse um pouco esse formato, mas na época eram folhetins. Então, era publicado em capítulos nos jornais e as pessoas muitas vezes compravam o jornal só para ler o folhetim, quase uma novela, né? Eu conheço o Dona Narcisa de Avelar, no final tem até uma coisa de realismo fantástico, de metamorfosear em animais, né? Eu conheço, é um livro bem interessante, uma história bem interessante, e com esses elementos góticos de perseguição, né? Sim, porque é tudo por causa dos irmãos que querem casar ela com um homem mais velho, porque, né? E aí ela foge com... E, na verdade, assim, é interessante porque nesse romance, o par romântico é um indígena, né? Na verdade, ele é filho do irmão dela. Ai, contei, de um spoiler horrível. Mas também, como diz a Mara Moira, depois de mais de um século, né? Não é mais spoiler. Tá liberado. Enfim. E aí ele, na verdade, é filho de um homem branco com uma indígena, e aí, no caso, pode até ser uma relação de estupro, mas não é falado sobre isso, né, no livro, mas a gente pode deduzir um pouco isso. Então, por causa disso, existe o feminicídio, né? Que os irmãos preferem ela morta do que casada com um homem que não é branco e que não tem posses, porque também entra muito essa coisa da classe social, né? Porque o irmão dela é tipo um governador, né? Da província. Então, tem todas essas... É porque ela denuncia, né? E critica. É isso que é interessante na Júlia. Ela faz tudo isso de uma forma bastante sutil, mas que não é tão sutil, mas... Ninguém pode ir lá dizer, é isso. Ela consegue dizer, não, você que está interpretando. Eu acredito que por isso ela conseguia publicar, sabe? Sim, sim. Essas coisas que você fala, nossa, como isso passou, né? E a Júlia fez de tudo, né? Ela fez literatura infantil, crônicas, né? Sim, sim. Era uma pessoa muito versátil, Peça de né? teatro também, Peça de teatro. um livro de noivas, né? Textos abolicionistas, né? Textos denunciando a condição da mulher em jornais, né? Era uma pessoa muito Também. versátil, né? Muito, muito mesmo. E uma escritora que realmente, na época, era muito conhecida e muito bem recebida, tanto pela crítica quanto pelos leitores, né? Então, pelo público. E que também não era uma coisa tão assim, né? Sim. Normalmente, tinham muitos críticos que criticavam de forma muito negativa o que as mulheres escreviam. Pelo simples fato, claro, de não fazer parte desse formato canônico, né? Tão masculinista que a gente tinha na literatura brasileira canônica. Felizmente, apesar desse boicote dela dentro da Academia Brasileira de Letras, ela fez toda uma carreira, né, de sucesso, se manteve como profissional se escrevendo, né? Que é raro até hoje em dia. Viva, sim, né? Mas depois que ela faleceu, que foi em 1934, Caiu no daí ela esquecimento. foi sendo apagada, invisibilizada, até a gente chegar aqui no século XX, né? E ela ser totalmente
esquecida no século XX. Quer dizer, menos de 100 anos depois, né? Porque ela faleceu no século XX, 1934. Não aparecia em quase nenhuma obra da história da literatura brasileira. E aí agora é que acho que as pessoas estão conhecendo, descobrindo a Júlia Lopes de Almeida. Que bom, né? Até uma curiosidade que o livro, O Medo Imortal, quando eu estava pensando no livro, né? Daí eu sugeri para o editor, que é o Bruno Dorigatti, que mora no Rio de Janeiro, mas é de Blumenau, aqui de Santa Catarina. E quando ele estudava no segundo grau, ele passava por uma escola pública em Blumenau, cujo nome era Júlia Lopes de Almeida. Sim, verdade. Lá tem uma escola, né? Daí ele sempre passava, não sabia quem era aquela pessoa, né? Não fazia nem ideia de que... Daí ouviu falar dos folhetins dela, né? Mas daí quando eu falei para ele do Ânsia Eterna, né? E dos contos góticos dela, mostrei os porcos para ele, caramba, né? Deu essa liga já desde o começo. Né? Mas é engraçado que no Rio, porque eu sou carioca, né? Eu morei na Rua Filinto de Almeida e eu também não sabia, não fazia ideia de quem ele era. Eu sei quem ele é graças a Júlia, então também agora que eu acredito que a gente tem um pouco reverso, né? Sim. E é interessante também a gente pensar que a Júlia também era uma grande defensora da educação das mulheres, porque as mulheres não estudavam, né? A maioria. Não era importante eram os homens estudarem. Então, ela dizia que era muito importante as mulheres terem uma educação formal, né? De saberem ler e escrever, porque nem isso a maioria não sequer sabia ler e escrever, para que elas pudessem modificar essa situação das mulheres. Porque até um dos romances dela, agora eu não lembro se é A Falência, se é a Família Medeiros, agora eu não vou lembrar, mas é um deles que não, mas na Memórias de Marta também a gente tem isso. Quando o marido morre, a mulher, ela não tem muito assim o que fazer, né? Porque trabalhar para elas era complicado. Ou você podia ser professora, ou você ia lavar roupa, fazer comida, marmitas, algumas coisas assim. Então, que fala muito sobre isso nesses romances dela, né? A situação das mulheres tão submissa e tão dependente dos homens. Então, ela dizia que o estudo era uma forma de reverter essa situação. Tanto que em Memórias de Marta, ela estuda e ela se torna professora. E aí ela consegue mudar a situação dela e da mãe, né, que moram num cortiço, e alugar uma casa, ter uma situação financeira melhor, sem depender de homem, no caso, entende? Mas ela casa também, e aí melhora mais a situação dela, né? Porque os homens sempre ganhando mais do que as mulheres, salários maiores, e nessa época ocupando lugares que eram interditos para as mulheres. Algumas profissões que as mulheres não poderiam exercer, né? Muitas, na verdade. Isso que você está falando aqui para nós em Santa Catarina tem essa ressonância com a Antonieta de Barros, né? Uma escritora negra, a primeira deputada negra do Brasil, da América Latina, né? Todo e tal. E sempre lutou muito pela educação das mulheres, né? Você deu algumas dicas de autoras e tal, e eu acho que faltou uma pessoa que eu gostaria que você falasse um pouco também, que é uma autora de 25 livros, que se chama Diedra Ruiz. Você poderia falar um pouco sobre isso? Ai, que difícil falar sobre si mesma, não é muito fácil. Então, eu escrevo literatura com protagonistas lésbicas. Sim. Né? E meu primeiro livro eu publiquei em 2009. E nessa época era muito difícil, inclusive, encontrar esse tipo de literatura. Na verdade, a Cassandra Rios, né, escreveu e publicou... Nossa, incontáveis livros, a gente nem sabe quantos ao certo, já que houve esse apagamento, né? A ditadura perseguiu e queimou os livros dela. A autora mais... foi queimada na fogueira. Foi a pessoa mais perseguida, a escritora mais perseguida. Mas eu não conhecia. Então, na minha juventude, assim, eu nunca encontrei para ler nada que tivesse protagonistas lésbicas, a não ser, claro, quando elas apareciam para mostrar a infelicidade de ser lésbica ou de romper com os padrões cis heteronormativos. Então, mais uma, né, que foi apagada e que é bastante relevante para a literatura brasileira. Eu acabei falando de outra pessoa e não de mim, mas enfim, eu tenho 25 livros publicados. Quando eu comecei a escrever, eu comecei para escrever aquilo que eu queria ler e que não tinha, porque eu não conhecia Cassandra, na verdade, mas né, só fui conhecer também no mestrado. E na época, hoje a gente tem muitas escritoras escrevendo literatura LGBT, né? Escritores também escrevendo com protagonistas
trans, lésbicas e gays. Então, mas em 2007, por incrível que pareça, 2008, Era outro a mundo. gente tinha só na internet. É ontem, mas é como se fosse um passado muito longínquo, porque a gente teve uma grande transformação, né, com relação à internet. Nessa época, a internet era discada, e era muito mais difícil você ter acesso às informações e às pessoas, então era mais complicado realmente. Mas hoje, com toda essa transformação, a gente tem muita gente publicando, né? Então tem muitas escritoras que escrevem literatura com protagonistas lésbicas, não só eu, mas eu continuo escrevendo, só que claro que agora com o mestrado e doutorado eu dei uma pausa. Não uma pausa, mas eu dei uma desacelerada, porque é bem, né, complicado, porque o foco está todo em textos acadêmicos, então realmente. Mas não, na verdade, eu publiquei um livro ano passado que se chama Sua Próxima Novela das 7, que é um livro que é uma comédia, uma brincadeira, na verdade, com folhetins e com o fato de não existir protagonistas lésbicas nas telenovelas brasileiras. E olha que interessante que esse ano a gente tem um casal que está fazendo bastante sucesso em uma novela, mas que ainda assim não são protagonistas. Então, nesse livro, é um romance que brinca um pouco com isso, né? Mas que se passa em 2014, exatamente porque naquela época foi uma das primeiras novelas que tinha um casal de lésbicas mais assim... Em evidência. Parecia, né? Mais, em evidência. E eu não vou lembrar o nome da novela, desculpe, mas... E para as pessoas te encontrarem nas redes, esse Diedraverso, qual seria o melhor local? Seria Instagram? Seria seu blog? Eu tenho um site, né, que é www.diedraruiz.blogspot.com.br. E no Instagram, que é @diedraruiz, também Facebook eu tenho ainda, mantenho. Maravilha. E aí também posso fazer uma propaganda da minha dissertação? Claro, por favor. Então, também quem quiser encontrar a minha dissertação está no repositório da UFSC, né, que se chama Patriarcado Fantasmagórico e Heteronormatividade Monstruosa, a presença do gótico no romance A Serpente e a Flor, de Cassandra Rios. E que tem esse capítulo, né, sobre rastros do gótico na escrita de mulheres no Brasil, mas que mostra que a Cassandra, não só nesse livro, mas em outros livros, todos no início da década de 60, ela trabalhava muito com elementos do gótico na sua literatura, que é uma coisa que as pessoas normalmente... nossa, ninguém imagina, mas que é bastante interessante a forma que ela utiliza, porque nessa época a gente nem tinha cunhado ainda, a Paulina Palmer, que cunhou esse termo gótico lésbico, né? Que é uma pesquisadora britânica, eu acho, ela é estadunidense, mas enfim, ela é de língua inglesa, ela cunhou esse termo, trabalhando com literatura inglesa, mas a Cassandra Rios já trabalhava com esses elementos, sabe? Sim, sim. Na década de 60, e ela cunhou esse termo só na década de 90. Então, muito interessante que realmente, né, para trabalhar, uma forma de trabalhar esses horrores, né, de ser mulher e lésbica, num mundo que é cis, heteronormativo e patriarcal. E, Diedra, nós não temos como agradecer. A primeira entrevista que estamos fazendo foi com você, assim, começamos com o pé direito, assim, muito obrigado por essa oportunidade, por dividir com a gente seu conhecimento e apresentar outras autoras também, falar do seu universo. Eu agradeço muito. Nossa, eu que agradeço, assim, imensamente pela oportunidade e também por esse projeto. Assim, parabéns e obrigada por esse projeto, maravilhoso mesmo. Obrigadão mesmo. Muito, muito obrigada, gente, pela oportunidade. Nossa. A gente que agradece, hein? Muito obrigada mesmo. O conto apresentado neste episódio foi A Alma das Flores, de Júlia Lopes de Almeida, publicado originalmente em 1903, obra em domínio público. A leitura foi interpretada por Natália Heindeck. A conversa contou com Romeu Martins e Diedra Reutz. Medo Imortal é uma produção da Desterro Filmes, com curadoria, pesquisa e apresentação de Romeu Martins, direção do podcast por Mariana Tomé, roteiro de Romeu Martins, Mariana Tomé e Pedro Cruz. Captação, edição e desenho de som por Matheus Massa. Medo Imortal é uma proposta executada pelo governo do estado de Santa Catarina por meio da Fundação Catarinense de Cultura, com recursos do governo federal e da Política Nacional Aldir Blanc. Apoio No Sleep Café e Livraria Édera. Medo Imortal. O medo não morre.